Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve! Deixa eu falar! Salve Ayrton! Salve, Kátia! Nossos dois entrevistados de hoje já estiveram aqui no podcast, em momentos diferentes. Hoje, porém, estão com a gente motivados por um evento especial. Ambos estão vinculados ao CAMP, o Centro de Assessoria Multiprofissional, que nos dias 2 e 3 de agosto está promovendo o ciclo de debates Porto Alegre, Nosso Bem Comum. Mas o que é o CAMP? Talvez se possa começar explicando que nos seus 40 anos, o CAMP foi um dos esteios da fundação da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Também foi um instrumento que permitiu a articulação das oposições sindicais da cidade e do campo, quando o Brasil ainda vivia sob uma ditadura. Mas o que o CAMP está propondo agora, perante uma Porto Alegre devastada pelas cheias? E o que é o que vamos saber a seguir. Bem-vinda, economista Lúcia Garcia. Aliás, Lúcia, a última vez que tu esteve aqui conosco foi justamente no início dessa tragédia que vivemos aqui no estado, né? Exatamente, eu estive aqui, Kátia, Ayrton, com o companheiro Claudir, né? E nós estávamos discutindo uma parte do que explica todo esse quadro que nós acabamos experimentando aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, porque a gente estava falando da devastação do trabalho, e agora nós estamos falando da devastação da natureza e como essa combinação nefasta nos traz um quadro desafiador. E o CAMP volta a ser uma ferramenta, ou continua sendo uma ferramenta muito potente para que a gente possa superar esse quadro. Muito bem, vamos conversar bastante sobre isso hoje. Também está conosco o advogado ambientalista Mauri Cruz, que vem, né, para nos provocar diretamente da capital da Bahia, Salvador. Bem-vindo, Mauri. Bem, obrigado, Kátia, Ayrton, Lúcia, muito bom estar de novo aqui nesse grupo de pessoas que estão vinculadas à luta popular há muito tempo, né? E isso cria essa identidade, esses nossos vínculos, né? De um sonho, de um projeto de vida. Eu estou aqui estou falando da primeira capital do Brasil, né? O estado que iniciou, né, a independência brasileira, né? Então estou aqui muito feliz, um estado, né, que tem muito movimento social, muita luta social, e que está numa região que ajudou a salvar o Brasil, né? Vamos pensar que se não fosse o nosso Nordeste, nós estaríamos em piores lençóis que estamos, né? Viva a Bahia! Oxalá, oxalá. Terra de Marighella. É. Vai lá, Centeno, contigo. Bom, eu vou começar perguntando para a Lúcia, o que é o ciclo de debates, esse ciclo de debates que o CAMP está propondo, justamente nesse momento em que a cidade continua vivendo o impacto da inundação e um momento de baixa estima também, não é? É verdade. Esse ciclo de debates é uma imensa oportunidade, né, que nos surge, porque nós tivemos a felicidade de contar, né, com condições materiais para realizá-lo,
esse ciclo de debates é um presente, vamos dizer assim, ou uma tarefa que o Camp cumpre em relação à cidade, e, essencialmente, esse ciclo de debates ele surge, não é, depois aí de décadas de desmonte em Porto Alegre, não é, de avanço muito grande de uma agenda destruidora do ponto de vista ambiental, né, que revela muito a fase que o capitalismo hoje se encontra, e ele pretende ser um lugar em que nós recrutamos, né, nós chamamos, nós convocamos a militância e as pessoas em geral a unirem suas lutas, porque nos últimos anos nenhum de nós deixou de lutar, nenhum de nós deixou de levar suas bandeiras, né? O que acontece é que nós transformamos essa luta em algo muito mais fragmentado. E agora, esse ciclo de debates, ele promove uma articulação das lutas para que nós possamos constituir uma carta de Porto Alegre, uma carta de reconstrução. Né? Porto Alegre, que tem características muito específicas que a gente vai falar aqui, conversar, e que pode ser o palco de uma virada também, né? Como já foi em momentos anteriores, né? Para que a gente tenha um projeto, ou seja, que a gente saia da resistência e possa começar a traçar um projeto, né? Para os movimentos populares, para as esquerdas, para os progressistas, né? Que querem um mundo melhor. E esse ciclo, ele começa no dia 2 com um debate, um painel, né, que vai estar o ex-governador Olívio Dutra, o ambientalista Francisco Milanês, a querida Betânia, né, Alfonsin, urbanista. No dia 3 continua o dia inteiro com debates com vários eixos temáticos, e ele prossegue no dia 16 de agosto. Isso, né? Nós queremos provocar, abrir então esse debate com esse painel, né? Esse painel ele nos traz elementos centrais para essa discussão, porque ele nos traz a discussão da democracia, da inclusão, da organização da sociedade e da sustentabilidade, né? Como eixos fundamentais para a construção de um novo projeto. No dia 3, nós temos 5 grupos, né, que tocam em temas essenciais da infraestrutura e organização da sociedade. E esses 5 grupos trabalham, nós temos uma expectativa de sistematizar as ideias, os diagnósticos que essas pessoas, que esses militantes, que esses movimentos vão nos trazer. E nós teremos uma carta a ser entregue no dia 16, não é, de agosto, ou visibilizada no dia 16 de agosto, quando nós também teremos um painel de fechamento. Então, assim, é um ciclo muito bonito. E a ideia é entregar a carta para quem? Nós queremos entregar essa carta para os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Né? Nós vamos entregar a todos, né? Esperamos que tenhamos acolhida, obviamente, né? E esperamos que essa carta ela também sirva como uma plataforma para que nós possamos continuar pensando Porto Alegre. Porque, obviamente, nós não estamos pautados exclusivamente pelo movimento ou pelo momento institucional das eleições, mas realmente por uma necessidade de articular nossas lutas, né? E, portanto, de monitoramento da futura gestão de Porto Alegre e de pressão social sobre essa gestão. Vamos chamar o Mauri para a conversa aí. Mauri, eu sei que tu estás à distância, mas mesmo à distância, tu estás acompanhando o que está acontecendo aqui, obviamente, né? Então, eu queria uma avaliação tua e depois também da Lúcia sobre de que modo vocês estão vendo essa tentativa da cidade e do Estado se recompor depois de tudo que aconteceu, né? Então, assim, ouvindo a Lúcia, né? Primeiro essa coisa do camp, né? O camp é uma pedra rara aí na nossa luta popular, né? Porto Alegrense,
gaúcha, brasileira e até internacional, porque o camp tem relações internacionais muito fortes com a educação popular, com o processo do Fórum Social Mundial, né? E nós somos 40 anos, né? Éramos jovens, tínhamos cabelo, né? 40 anos, né? Eu tinha 17 anos, né? É uma entidade que nasceu de uma juventude da década de 80, com utopias, com sonhos, com a luta pela democracia, né? A gente foi votar para presidente só em 89, né? Então, assim, eu acho que a riqueza do campo é que ele continua jovem, ou seja, ele continua focado e conectado com essas pautas emergentes, né? A entidade, ela inclusive se renovou com lideranças, com sujeitos, com processos políticos e tal. Então, eu acho que o proponente do ciclo interessa também, né? Por isso, inclusive, eu fiz o artigo e o Brasil, de fato, postou ali, porque né, é o ethos de quem propõe, né? Eu acho que isso também faz diferença, né? E por que eu acho que isso faz diferença? Porque a calamidade climática, ela trouxe para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, novamente uma janela de oportunidade para a organização popular. Né? O Rio Grande do Sul, Porto Alegre em especial, com o orçamento participativo, Rio Grande do Sul com o Fórum Social Mundial, nós nos tornamos um território global que discute a organização do povo numa luta estrutural contra o capitalismo. Né? A gente sabe que no capitalismo o poder está no capital. E para contrapor um poder, tu tem que ter um outro poder. E este poder não são os governos. Este poder é a organização popular, uma organização consciente com um projeto de sociedade. Eu acho que isso que a Lúcia colocou é muito importante. Nós temos um desafio histórico de unir as pautas em um projeto. Os Fóruns Sociais Mundiais, o grande desafio dos Fóruns Sociais Mundiais é justamente reunir as pautas da saúde, do trabalho, da habitação, do meio ambiente, dos direitos das mulheres, dos povos indígenas, do povo negro, né? Reunir todo, né, dos palestinos, entendeu? Reunir os anseios, né, legítimos, né, mas num projeto de sociedade, porque a gente não muda a sociedade em partes, certo? O capitalismo, ele se sustenta porque ele organiza todas as dimensões da vida das pessoas, sejam elas privadas, sejam elas coletivas. E o desafio nosso vem sendo colocado, e que o camp resolve meter a sua colher, digamos assim, né? É esse do debate sobre como unifica essas pautas, né? Infelizmente, eu acho que a gente nunca esteve na luta popular tão atomizado como estamos hoje. No Brasil, nós temos movimentos populares fortes em âmbito nacional, mas são movimentos temáticos, eles são fortes na sua temática. E na hora de tu construir lutas conjuntas, a gente não consegue processos de conexão. E o que unifica nossas lutas específicas, né, é o território. Né? Então, por isso que a possibilidade de ir em Porto Alegre, aí reconectando com a tua pergunta, Ayrton, né, a calamidade climática, até pela desestruturação da estrutura das prefeituras que o neoliberalismo vem fazendo, né, ela necessitou de um protagonismo da sociedade civil autônoma, né, das ONGs, dos movimentos sociais, das pessoas individuais, dos próprios empresários. Né? Eu vejo isso como altamente positivo, né? O fato de que empresários de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, largaram, uma grande maioria, né, largaram o seu lugar de quem só quer o lucro e colocaram, inclusive, recursos financeiros em prol da coletividade. Claro que a gente também viu, né? O caso mais evidente foram dos arrozeiros aí, né? Também viu empresários querendo lucrar com a tragédia, né? Inclusive empresários de fora do Rio Grande do Sul, né? Empresários norte-americanos que caíram de paraquedas aí tentando lucrar com a tragédia. Mas nós temos que enaltecer aquele setor, né, da sociedade privada que veio em prol dessa coletividade. Então, eu acho que essa oportunidade dos debates é justamente para nós discutir o que queremos fazer para usar a calamidade para transformar a realidade. Nós não podemos imaginar que nós queremos voltar para o que era antes, porque o que era antes não era bom. Inclusive, o que era antes nos levou à calamidade, né? Eu acho que essa consciência é muito importante que a cidadania toda tenha, né? Nós temos que usar isso para transformar a forma de gestão, para transformar nossa relação com o território,
para transformar as relações econômicas, para ter uma outra visão de segurança. Eu ontem estava reunido com o povo da Defesa Civil, aí do Sul, né? Nós estamos discutindo, inclusive, com entidades. A Defesa Civil ela tem uma dimensão comunitária, né? Ela tem uma dimensão de voluntários e voluntárias, que são bombeiros, que são enfermeiros e tal. Eu estava reunido com o povo coordenado aí pelo Marcelo Bidoni, nosso parceiro Marcelo Bidoni, né? E nós discutimos, né, digamos assim, a necessidade dessas visões preventivas, de uma nova relação com o território, né, de tu ter recursos para uso e ocupação do território de forma a preservar a nossa relação. O tema da segurança, né, a gente viu que inteligentemente, por exemplo, em Canoas, em Porto Alegre, né, o próprio crime organizado se organizou para que não fosse para os mesmos abrigos, né? Ou seja, houve um pacto um pacto de boa convivência. Olha, o fulano de tal vai para cá, o ciclano vai para lá, demonstrando essa capacidade da organização do povo. E tem que estar em prol do povo. E para estar em prol do povo, tem que estar contra o capital, o capitalismo, né? Que é quem prejudica a vida do povo. Então, eu acho que é uma oportunidade de mudança. Nós estamos concluindo numa ruptura muito grande na humanidade, né? A gente está vendo o que está acontecendo no planeta e que se refletiu também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, o desafio que o Campi propõe é que a gente aborde o futuro de Porto Alegre nesse contexto de mudanças radicais. E depois a gente vai ter a oportunidade de falar, a Lúcia vai falar, são os temas, porque a gente, na definição dos temas, nós já estamos propondo aglutinações de pautas e de lutas para que a gente dê um passo a mais, né, nesse processo. Eu acho que já podia entrar nisso, né, Lúcia? Sim, e eu quero só resgatar aqui uma questão, né, das colocadas pelo Mauri, gente, que assim, nós não chegamos ao estágio que nós chegamos de uma maneira simples, né? Existem desdobramentos e existe uma complexidade em relação a esse histórico que faz com que nós tenhamos uma degradação da natureza do trabalho, da vida social, e que isso ele se remonta na totalidade do território. Isso não é simples. Portanto, a nossa saída e a nossa reconstrução, ela não é simples, né? Ela não se dá com o alcance da renda para aquela populaçãozinha lá que está numa determinada condição. Ela precisa nos desacomodar, né? Então, quando ela nos desacomoda das nossas lutas particulares, das nossas resistências particulares, dos nossos grupos de interesse, e, além disso, desafia aos dirigentes que estão ponteando essas lutas que realmente tenham uma visão de totalidade, uma visão articulada e uma visão não simplória da vida. Nós não vamos conseguir reconstruir o Rio Grande do Sul através de uma demanda ao governo federal. E nós não vamos... Então, não adianta eu marcar agenda com o secretário tal, assessor do ministro extraordinário para pedir tal coisa. Tu vai te dar com os burros na água, né? Por quê? Porque tu não está te desafiando como liderança a pensar no mundo complexo. E a esquerda, ela vem, ao mesmo tempo, estabelecendo conexões, buscando resistência nos últimos 30 anos, mas ela vem negando a complexidade das coisas também, né? Nós temos especialistas em muita coisa, mas nós não temos uma visão totalizante da realidade. Os movimentos que têm sucesso são justamente os movimentos que transcendem esses limites. Quando nós falamos, né, do MST, por exemplo, e mais recentemente, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, nós estamos falando de dois movimentos que enxergam a realidade e que acabam produzindo soluções muito fáceis da população e dos povos entenderem o que estão dizendo, não é? Mas que vem a partir de muita síntese, de muita organização, de muita desacomodação. Então, nós estamos propondo um primeiro pé nisso, no que diz respeito a Porto Alegre. Porto Alegre que tem como característica, né,
a centelha da política. Então, essa é o que nos move, né? É isso que torna, enfim, válido você gastar tempo para organizar uma atividade como essa. E nós escolhemos 5 temas, vamos dizer assim, ou 5 eixos de organização, né? O primeiro deles diz respeito à infraestrutura urbana. Então, nós estamos falando de saneamento, nós estamos falando de acesso à água potável, nós estamos falando de drenagem urbana, enfim, nós estamos falando daquilo que é essencial para a estrutura coletiva de uma cidade. Além disso, nós temos um tema sobre o uso do solo, né? Como é que o território se organiza? O território se organiza a partir do local em que as pessoas trabalham, o local onde as pessoas moram, como é que se dá mobilidade entre esses espaços, como se coloca a questão da moradia, né? Como se trabalha a questão do uso dos espaços urbanos, né? Então, nós temos um comediante em Porto Alegre que discute muito isso, né? Lá vem a cavalaria para a Cidade Baixa, ou seja, qual é a liberdade que nós temos numa cidade que ama a rua, né? Então, esse é um segundo eixo. O terceiro eixo é justamente a cidade segura, né? Então, há uma cidade segura e há uma cidade que tem uma defesa efetivamente civil, né? O Mauri nos provoca aqui muito a termos uma outra concepção de defesa civil, né? Onde a sociedade está preparada e organizada para se defender no momento das grandes agressões ou dos grandes eventos extremos, né? E isso nos desacomoda demais, porque é uma população que não terceiriza o seu cuidado, ela se cuida, né? Porque é algo que também o capitalismo faz, né? Você deposita o voto na urna e lava as mãos, né? O quarto eixo diz respeito à organização econômica, né? Como é que nós podemos organizar a economia da cidade de modo a termos um desenvolvimento mais justo, solidário e, por fim, a vocação essencial dessa cidade, que é para a economia criativa, a questão da cidade viva, criativa e produção cultural. Então, nós temos aí 5 eixos, e para quem gosta de me perguntar, e o trabalho, Lúcia? Eu sempre digo, se tu tiveres uma cidade que tem essa organização, ela é geradora de trabalho para todo mundo. Sim, com certeza. Certo? Deixa de ser, vamos dizer assim, tão óbvio, não é? Mas é isso, essa cidade ela é uma cidade geradora de empregos, geradora de oportunidades, né? Porque ela é uma geradora de vida e de utilidade, né? Que a gente precisa pensar. Como é que a economia se move? A partir da utilidade gerada. Me chama bastante atenção isso que está falando agora, porque isso envolve um desafio, envolve fazer as coisas de modo diferente do que sempre foram feitas, de que foram feitas antes. E me preocupa também que eu vejo, por exemplo, especialmente os legislativos, parece que há um interesse apenas de refazer aquilo que foi desfeito, da mesma maneira como foi feito no passado. Isso. O que é extremamente grave. Como tu estás propondo, me parece que assim, é um novo enfoque sobre os nossos velhos problemas e uma nova maneira de nós nos reconstruirmos. É isso ou não? É isso, porque as pessoas que vão sentar para conversar são pessoas que têm um repertório, né? Esse repertório ele veio das últimas décadas. Alguns mais velhinhos, tipo o Mauri, né? Vão lá resgatar os anos 80, né? Uma construção, né? Nós todos que elegemos em 88 Olívio Dutra, né? Enfim, a construção e o conceito que foi Porto Alegre democrática, né? Quem viveu os fóruns sociais mundiais, né? Exatamente, ou seja, nós temos esse repertório e temos um repertório mais recente também, né? De uma nova militância, de uma nova juventude, né? De novos sujeitos, né? E sujeitas que vêm com a sua visão
de que a luta dos trabalhadores, ela é uma luta que tem, ou uma luta de representação também, né? Então, nós temos aí a questão das mulheres, a questão da população negra, de toda a liberdade de orientação sexual e de direitos, né, à identidade de gênero, que transpassam tudo isso. Então, tem muito repertório. Se nós conseguirmos organizar essas questões sem as amarras de um programa eleitoral, que nos traga um programa para nós, um programa que seja inicial. Evidentemente, ele não será acabado, ele é uma carta aberta, né? É uma carta aberta, é um convite, né, a nós pensarmos um futuro. E realmente, eu concordo contigo, eu acho que nós temos um problema do ponto de vista dos programas partidários, né? Que é uma vista do passado. Né? É uma vista dos programas partidários, é uma vista dos sindicatos. Né? Ao invés de nós discutirmos, por exemplo, daí no meu chão, que é o mundo do trabalho, um trabalho emancipador e libertário, nós queremos o assalariamento, né? Que é a prisão dos trabalhadores. Né? Nos falta uma pitada anarquista nisso, né? Libertária nisso, Olha, para emancipatória. uma comunista, tô falando isso. É verdade, mas é necessário que nós retomemos a centelha, né? É algo que me parece fundamental, né? Até porque nós vamos perdendo, esvaziando o nosso debate. Ele é renovado pelo padrão estético, mas ele não é nunca renovado pelos padrões essenciais. Né? E isso é algo preocupante. Né? É evidente que um seminário, um ciclo de debates, um encontro desses, ele tem uma pretensão de início, né? Mas é uma pretensão bastante audaciosa. Mas vou passar ali a bola para o Mauri, né? Viu, Mauri? Tem que estar aqui presencial, viu? Presencial as pessoas falam mais. Tu acha que é possível isso que a Lúcia está trazendo de justamente durante um período eleitoral, tu conseguir separar o debate da questão eleitoral? Então, eu acho que, eu acho que a questão do camp, né, e o debate que a gente fez, né, nós fizemos ano passado, nós fizemos um ciclo de debates 2020, 2021, e que mais ou menos chegou nesse processo 2023, né, e um reposicionamento do camp. O camp completou 40 anos e, por óbvio, ele precisou se pensar, né, a crise dos 40, né, precisou se pensar. Temos sentido existir, temos o que contribuir, né, muitas de nós, né, na faixa dos 60, 65, alguns com 70, né, Ayrton, e tal, né? Então, e entendemos que sim, e aí o entendemos que sim tem a ver com essa questão que a Lúcia traz, porque a luta política de 30 anos atrás, ela era ideológica do ponto de vista de que tanto a esquerda quanto a direita apresentavam uma concepção política de sociedade. Certo? Então nós tínhamos uma direita que pensava completamente diferente de nós, mas que debatia política, né? Que trazia sua concepção política. Né? Então era o conflito de capital e trabalho. Né? Nós sabemos, a Lúcia falou agora, né? Para nós sempre, tudo que acontece por causa do trabalho. O que move a sociedade é o trabalho. Né? O que constrói a sociedade é o trabalho. Uma coisa que eu sempre digo, porque a tecnologia, a inteligência artificial, tudo isso só existe por causa do trabalho. Trabalho de trabalhadores e trabalhadoras. Nada existe no mundo que não seja decorrência do trabalho. Né? Então é organizar o trabalho, né, que faz que é o nosso lugar, digamos, o nosso ethos enquanto organização. Mas para isso nós temos que debater a política. O neoliberalismo ele nega a política. A extrema-direita, ela funciona em cima de signos comportamentais, muitos deles muito atrasados, justamente para negar a política, para negar o debate da política, né? Para negar a discussão. Então, eu acho que nós, ao propor neste momento em que a sociedade, por causa das eleições, se debruça sobre o debate do futuro, né? Porque eleição é discutir o futuro, né?
é a hora de nós apresentar uma outra perspectiva. E aí a gente reconhece a importância do debate programático, eleitoral, né? Mas a gente, e por isso a inflexão que o Camp tem feito e tem proposto, essa preocupação de que ele está muito temático. Então, educação tu discute a partir dos trabalhadores da educação, saúde tu discute a partir dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, entendeu? Cultura tu discute a partir dos segmentos da cultura. Mas quando é que a gente discute uma concepção de cidade? A concepção de cidade não é a soma das nossas demandas temáticas. Porque numa concepção de cidade eu tenho que abrir mão de alguma coisa minha para construir algo coletivo. Então, essa sociedade da demanda, e que infelizmente a esquerda tem se especializado em gerir a demanda, em buscar apoio ao seu projeto a partir da gestão da demanda, que foi o que a Lúcia falou, né? Os segmentos sociais vão falar com o ministro tal, com o governador tal, cada um apresentando a sua listinha de demandas e tal. Mas quando é que se discute concepção de cidade? Quando é que se discute reorganização da cidade? Quando é que se relação nossa com o meio ambiente, entre as pessoas? Então, nós estamos propondo, e a Lúcia colocou muito bem, nós estamos abrindo o ciclo de debates agora, mas a nossa força maior, e queremos apresentar e discutir isso com os candidatos e candidatas, né, para esse processo, mas a gente quer muito organizar um pensamento para viver essa próxima gestão. O Camp está se colocando como um polo catalisador, né, e acho que o Camp tem muita legitimidade para isso, pela sua relação histórica com a luta popular, pela sua relação com o orçamento participativo, pela sua relação com o Fórum Social Mundial. Ele está se colocando como um catalisador dessa reflexão que gera ação. Eu acho que o Ayrton trouxe, né, a questão da mudança, né? O ser humano, ele primeiro se convence da necessidade de mudar para depois agir. Então, a gente precisa ter consciência que esse modo que a gente está fazendo a luta política, ele não dá conta dos desafios da conjuntura. E aí a gente mudar. Aliás, o lema, né, um dos nossos mandatos mais marcantes, que foi o do Olívio Dutra, né, coragem de mudar, né, em 89 a 92. Né? Ou seja, é preciso ter coragem de mudar, porque mudar me tira do meu lugar de conforto, me tira do meu lugar de estabilidade, gera uma incerteza, porque pode ser que não dê certo, né? Altera as relações de poder. Então, quem tinha poder pode perder poder, quem não tem poder, por óbvio, pode... Então, assim, né? E eu acho que é isso que nós estamos precisando nesse momento. E o sentimento que a gente tem no Camp é que nós estamos reposicionando o debate no lugar onde ele tem que estar. Nós vivemos numa sociedade capitalista, né, perpassada pela luta de classe, num momento assim, profundo do neoliberalismo, que não é alternativa para a humanidade. E por isso a extrema-direita se apresenta como alternativa. Então, ou nós da esquerda global conseguimos nos reinventar e nos reapresentar como alternativa para o futuro da humanidade, ou a humanidade não terá futuro. Né? E debater Porto Alegre tem tudo a ver com isso, porque Porto Alegre é uma cidade emblemática. Uma coisa que a gente viu na calamidade foi a solidariedade internacional, certo? Nas redes dos movimentos, sabe? Uma solidariedade muito grande com Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade muito querida no planeta, né? E uma expectativa que aqui, né, né, como em outras partes do mundo, né, surgiram coisas potentes, aqui tem uma potência, né, para surgir coisas novas, né? Então nós estamos vinculados com esse compromisso, com essa utopia, com esse desejo, e convidamos as pessoas, né, para fazer esse debate, para iniciar essa caminhada, né, ou reiniciar essa caminhada, porque para nós, de alguma forma, no Camp, a gente não está mudando de nada, a gente está aprofundando aquilo que a gente sempre fez desde a nossa fundação em 83. Mauri, uma coisa que eu acho que esse psicodebates vem para, digamos, para contrapor é o seguinte: nas últimas duas administrações municipais, né, nós tivemos um crescimento exponencial, vamos dizer assim, da influência empresarial sobre os rumos da cidade. Né? Os grandes empresários, que assim, uma meia dúzia de grandes empresas, elas dão as cartas de jogo de mão
digamos, pelo que a gente percebe na escolha e na implementação das políticas públicas, né? Eu me lembro até, por exemplo, que na gestão anterior, a gestão do Nelson Marquesan, do PSDB, Nelson Marquesan Júnior, ele tem uma frase que é muito, muito emblemática, né? Que ele disse mais ou menos assim: vocês não pensem, né? Vocês não pensem que quem vai decidir os destinos da cidade é o seu João e a Dona Maria, né? Que é justamente algo em perfeita contraposição à ideia do orçamento participativo, que justamente dava ao seu João e à Dona Maria Poder. o poder de apitar sobre o seu destino, né? Então nós tivemos já no período Marquesan esse tipo de avanço, e agora no governo Sebastião Mello, do PMDB, do MDB, isso parece mais explícito ainda, né? Parece que, digamos, as políticas públicas foram ser terceirizadas para esses institutos, como o Instituto Floresta, o Instituto Ling, né? O Instituto de Estudos Empresariais, e que tem uma influência tremenda dentro do governo atual. Então, eu queria provocar vocês dois para conversar um pouco sobre isso, né? Parece que, tipo assim, ó, estamos entrando na arena, nós também existimos, nós também temos as nossas ideias, né? É isso? Eu acredito que sim, né? Porque tu listou, né, um modus operandi de política, né? Uma política que coloca cada um no seu lugar e tira o povo do tabuleiro, né? Tira a organização popular do tabuleiro, tira toda e qualquer organização civil, né, que não esteja alinhada com o poder institucional. Então, na própria Câmara de Vereadores, os financiamentos desses institutos e desses grupos empresariais vão dar o tom de algumas decisões. E, por outro lado, o modus operandi do executivo é medieval. Eu governo com os meus amigos, né? Nós sempre temos que rever a nossa forma de fazer política para que a gente não faça política igual, só que com outros amigos, né? Esse é um perigo constante que nós vivemos, né? Mas você vê que existe um tino, existe um sentido no governo Marquesan e Mello, né? Eles querem se transformar em aparelhos eficientes para a progressão de um capitalismo digital, financeiro, neoliberal na cidade, né? No território. Esse é o tino, né? O modus operandi realmente esse governo de amigos, tirar, não é, o jogo popular dessa decisão, né? Como é que nós fazemos diferente? Em primeiro lugar, nós temos que radicalizar a democracia popular. A democracia, os segmentos populares têm de fazer parte das esferas de decisão, porque só assim a política deixa de ser algo de uma decisão de terceirização de 2 em 2 anos das minhas responsabilidades. Se eu estiver constantemente mobilizado, eu estou participando da política. Minha mãe era uma delegada, enfim, uma atuadora do orçamento participativo, e eu via o orçamento participativo, ele mobilizava permanentemente, não é? A periferia, o locus, o espaço, né? Eu sou do Sarandi, né? Do espaço em que os trabalhadores moram, vivem, enfim, a pensar a cidade, né? Então, você tem que radicalizar essa democracia, né? Para além dos espaços, enfim, formais, institucionalizados que temos hoje. E para além disso, tu elencaste uma série de think tanks da direita. Sim. Né? Então, são institutos que são especializados, né, em pensar o Estado fora do Estado, né? Para que o fundo público, que é o orçamento público, é um fundo de todos nós, ele esteja a serviço do projeto, que é o tino para onde as coisas vão. Então, radicalizar a democracia e fortalecer as nossas estruturas é algo fundamental, né?
E isso só se faz quando a política faz parte da vida, ela é uma constante, ela não é algo que você participa de 2 em 2 anos. Mesmo quando isso é conveniente para dirigentes dos segmentos e dos partidos populares. Por quê? Porque muitas vezes é isso. Você tem uma profissionalização desses quadros, né, que estão lutando contra essa tensão ou com essa tendência. Enfim, a organização popular é o caminho, né, para uma mudança no quadro atual. Portanto, volto ao início dessa conversa. É complexo. Por quê? Exige que se entenda como chegou aqui, exige que nós tenhamos uma síntese possível de solução e exista que nós estabeleçamos um modo operante para trabalhar, né? Isso é a vida social, né, política, que precisa ser resgatada. Exige elaboração, exige um pensamento, exige uma formação política. E aí me vem uma coisa que a esquerda, de certa forma, abandonou um pouco a formação, que é uma coisa que o Camp sempre teve na sua essência, né? A questão da formação, da educação popular, esse é um dos pilares do Camp. Né? É verdade, né? Nós temos uma necessidade de trazer o sujeito para o centro, né? E esse sujeito, que é o trabalhador, que são os segmentos populares, que são as formas de organização da produção que não estão diretamente subordinadas e ligadas à dinâmica capitalista, elas precisam de potência, né? Não existe nenhum movimento que nós conheçamos no mundo inteiro que consiga produzir efeitos sem formação, né? Sem reflexão. Reflexão e construção de um conhecimento de uma maneira diferente, né? Então, o Camp, ele sempre desenvolveu seus processos educacionais e educativos, né, a partir de uma perspectiva popular, né? Então, a metodologia e a pedagogia popular, né, centrada em nomes que são hoje referência no mundo inteiro, como Paulo Freire, por exemplo, sempre fez parte da atividade do Camp. E o Camp tem outros projetos, né, que estão conectados com esse ciclo, que são projetos de formação, são projetos de identificação desses sujeitos, né, que são essas novas lideranças, e uma proposta de reflexão sobre o mundo atual, né, para que esse conhecimento seja formulado, né, e se transforme em estratégia. É isso, Mauri? Não, acho que é bem isso. Eu acho que a Camp é reconhecido como uma escola hoje, inclusive o nosso lema, né, escola do bem viver, né, porque nesse período de aniversários do Camp, a gente foi falando com as pessoas, né, passaram mais de 250 mil pessoas em processos formativos no Camp ao longo desses 40 anos, né, e no geral as pessoas dizem, porque no Camp eu aprendi, porque no Camp eu vivi, mas não aprendeu teoria, né, não ouviu falar. Eu acho que a ideia de uma escola é como um espaço de vivência, e um espaço de vivência libertador, eu acho, né? Libertário. A gente nunca se propõe doutrinar ninguém sobre o que a gente pensa, né? O Camp, ele é um espaço muito plural, né? E nós temos muita facilidade de aceitar e refletir. Eu acho que a dialética circula muito forte dentro do Camp do nosso grupo, porque a gente não tem dificuldade, né, de relacionamento com eles setores, inclusive com setores. Uma coisa que o Camp é marcado, a gente nunca deixou de fazer parcerias em projetos públicos com nenhum segmento, né, em nenhum período de governo. Nós tivemos projetos aprovados no governo Bolsonaro, projetos muito importantes que nós fizemos na economia solidária, tivemos com o Ieda Cruz, nós nunca tivemos dificuldade, então, né, sempre com essa perspectiva numa visão popular e de um processo de aprendizado. Eu acho ali um pouco nessa linha da reflexão é que a cidade, ela cumpre um papel, ela sempre cumpriu, mas muito mais nas últimas décadas, ela cumpre um papel muito importante na lógica de acumulação do capital. Só que este papel, ele num dado momento, ele era focado para viabilizar o projeto econômico do próprio capital.
E o capital, né, ele se redirecionou a gerar acumulação a partir da execução das políticas públicas. Então, hoje, o projeto do neoliberalismo é privatizar a educação, é privatizar a saúde, é privatizar a política de moradia, é privatizar a assistência. Ou seja, há 30 anos atrás, tinha a disputa entre o recurso ir para uma escola, que era pública, ou o recurso viabilizar um projeto de uma grande empresa. Hoje, a discussão é se o dinheiro vai para a escola numa visão pública ou para a escola numa visão privada. Certo? Então, houve uma mudança e isso pressiona, muda o lugar do gestor público e muda o lugar para a esquerda e para a direita. Também a esquerda é pressionada a privatizar a saúde, a privatizar a escola, a privatizar a assistência. E esse é um risco para os governos de esquerda. Certo? Por isso a importância de uma mobilização e organização popular, por isso o nosso debate é sobre projeto, não é sobre governo. Porque a gente sabe que os governos com intenção popular podem ser levados a fazer coisas não populares pela correlação de força, a tal da governabilidade, né? Então, é preciso que a gente, como disse a Lúcia, é complexo porque a gente tem que compreender o estágio do capitalismo nesse momento, compreender o papel de Porto Alegre nesse estágio. Não é a mesma coisa, eu estou com o privilégio de estar discutindo Porto Alegre, Salvador e Belém, estou lá também ajudando o debate na prefeitura, na área da educação, né, aqui em Salvador, por ser morador, né, soteropolitano, por óbvio, estou envolvido no debate do futuro da cidade, né, e em Porto Alegre pelos vínculos, né, a gente, depois da pandemia, né, Ayrton, a gente ficou 2 anos fazendo política home office, né, então o teu lugar físico, ele acaba não tendo, assim, sendo importante, mas não sendo determinante. Então, eu acho que o nosso desafio, inclusive, é repensar a gestão pública, repensar o modo do lugar, né, e aí o que a Lúcia colocou que é determinante, né? O orçamento participativo de Porto Alegre, principalmente nos 3 primeiros mandatos, né? Olívio, Tarso, Raul Fortunati, né? Ele era revolucionário porque ele botava em discussão não o projeto, ele botava em discussão o dinheiro. O orçamento participativo de Porto Alegre ele era importante. Não é porque ele discutia qual é a demanda da saúde, qual é a demanda da educação, que hoje isso discute. Hoje o governo Lula discute, hoje os governos, entendeu? Os governos discutem as demandas com a população. Os governos escutam as demandas. Só que na hora de decidir o dinheiro, eles fecham as portas. E decide o dinheiro no petit comité, entendeu? E o orçamento participativo, vivido pela experiência de Porto Alegre, ele botava em votação o dinheiro. Onde vai ser aplicada a grana. E nós cumprimos o que era aprovado. O nosso caderno de prioridades, para quem lembra, né? O secretário, eu fui secretário de Porto Alegre, nós éramos obrigados a cumprir, não era uma escolha, eu não vou querer fazer. Nós tínhamos plenária onde a população nos cobrava, botava o dedo na cara, cadê a minha obra, cadê a minha linha de ônibus, cadê o meu abrigo, né? A cidadania que, inclusive, era contra nós. Mas ela tinha legitimidade. Mauri, eu estou lembrando o seguinte, o Vicente Halbert esteve aqui esses tempos, né? Sim. E ele estava dizendo justamente o seguinte, que no início, no começo de tudo, a ideia era o governo Olívio, no caso, ele não tinha interesse em fazer saneamento básico. Mas ele chegou, através do orçamento participativo, ele foi para as vilas e as pessoas disseram, não, nós queremos saneamento básico. 60% queria saneamento básico. E o governo queria... E saneamento básico é danado, porque é subterrâneo, obra que não se vê. E o governo queria, obviamente, como todo governo, fazer uma obra que as pessoas vissem. Houve um conflito grande na época, né? Eu acompanhei um conflito grande na época. Nós tínhamos o nosso saudoso Clóvis Fritz, né, como secretário de Planejamento, né? E então o tema, né, era a pavimentação, né? O tema era a pavimentação. Porto Alegre tinha os bairros, a João Oliveira Remião não era pavimentada, gente. A Cavalhada tinha uma pista, a Campos Velho tinha uma pista, a Protásio tinha uma pista. Né? A gente chamava tudo de faixa preta, né? Porque tinha o paralzinho, o paralelepípedo lá, né? Então, e nós ia para as plenárias do orçamento participativo, o pessoal pedia linha de ônibus, o pessoal pedia escola, o pessoal pedia creche, o pessoal pedia saneamento, né? E ninguém pedia pavimentação, porque o povo... A pavimentação é uma demanda para quem anda de carro, né? E, portanto, representa o lobby, né? E, claro, foi criado depois, no segundo, terceiro ano, o programa Pavimentação Comunitária, né? Onde que virou um grande programa dos primeiros mandatos, né?
que era justamente, nós tínhamos um valor para a pavimentação comunitária, nós votávamos aonde ia aplicar, mas o valor ele era decidido na plenária, não era todo, né, não era... Aliás, essa metodologia é muito importante do ponto de vista do OP, porque nós tínhamos o ciclo para definir prioridades, saúde, qual era a prioridade, e depois o ciclo para discutir as obras dentro das prioridades. Então, isso que nós estávamos falando ali no início do debate. Primeiro, antes de discutir a concepção de cidade, eu quero uma cidade saudável, eu quero uma cidade educativa, educada, uma cidade com educação, eu quero, né? E também quero, lá na final, uma cidade pavimentada. Né? Mas a pavimentação não é o carro-chefe. E, no geral, inclusive nos programas de esquerda hoje, a pavimentação voltou a ser o carro-chefe dos programas de governo. Né? Sabe que eu posso dar meu depoimento, Mauri, porque eu fui delegada do orçamento participativo lá no início da década de 90. Eu era uma menina, né? Tinha 20 e poucos anos, na Cidade de Deus, ali na Cavalhada. E tinha as plenárias do orçamento, mas tu discutia tudo nas reuniões da Associação de Moradores, né, lá no território. Tudo era debatido na associação para depois ir para as plenárias do orçamento. Enfim, tu tinha todas as instâncias, né, de debate. E isso que gerava consciência, né, porque as pessoas debatiam, as pessoas falavam, as pessoas conversavam sobre os problemas do seu território, da sua tinha que fazer escolhas, e eu acho que o importante nisso é que tu tinha que fazer escolhas. Tu tinha um nível de politização, porque entre fazer uma escola que ia atender, sei lá, 150 crianças, pavimentar a avenida onde passa o ônibus e atender 200 mil pessoas, certo? Tu tinha um debate sobre, sabe? Tu tinha um debate sobre valorar outra, entre construir uma escola que tu ia demorar 2 anos, e uma pavimentação que tu ia demorar 6 meses. Uma praça. Então, tu tinha a referência de quem ia ser beneficiado, o tempo da obra, o custo da obra. Então, a cidadania, ela se empoderava da informação para tomar a decisão. Não era, entendeu, um Grenal, eu sou a favor disso, daquilo. Não, tu tinha um debate político, as pessoas tinham, os técnicos iam nas plenárias dar explicação sobre porquê, como é que não sei o que e tal. Então, eu acho que isso que nós falávamos aqui no começo, que é a ideia do poder popular, o poder popular não é uma coisa mágica. O poder popular é um exercício cotidiano, certo? De eu conhecer a minha comunidade, saber o que ela precisa, saber aonde decidem sobre a minha comunidade e ocupar esse espaço. Né? É simples assim, não é complexo. E outra, isso é para todo mundo, não é só para quem é de esquerda. Isso é para todo mundo. O setor privado, o setor empresarial, o setor que não pensava como nós, vinha para dentro das plenárias disputar proposta. As câmaras frias do pêssego. O pessoal vinha para dentro disputar proposta, entendeu? Disputar. Então, assim, eu acho que nós precisamos retomar este debate que a gente chama, né, a alcunha do estratégico, né? É o debate estratégico. É como funciona, não é uma invenção, a gente não escolheu assim. Capitalismo é assim. A gente pode reconhecer que ele é assim ou ficar iludido achando que é outra coisa, certo? A gente, né, é o pensamento científico que a gente chama, entendeu? Não tem como fugir. E o grande capital sabe que é assim. O grande capital sabe que o capitalismo funciona assim e usa o capitalismo a partir dos seus interesses, que infelizmente vai levar toda a humanidade à extinção, né? Essa que é quase o cômico da história, entendeu? Vai levar, se nós não revertermos isso, nós não teremos futuro. Embora tenham segmentos aí, como lá o Elon Musk lá, que estão imaginando um futuro fora do planeta Terra, né? Eles estão Não, a gente está rindo, mas é verdade. Eles estão planejando um futuro. É verdade. Quando a Terra acabar, exercer o canibalismo eles sabem, no outro planeta já. Eles sabem que continuando o capitalismo a Terra vai acabar para nós seres humanos, né? Quando a Terra não for habitável para nós seres humanos, eles sonham a terem construído naves e cidades, né? Que vão ficar circulando pelo universo aí, né, e abandonando esse nosso... Mas nós, povo trabalhador, não temos essa opção. A nossa única saída é fazer o planeta ser habitável e ser um lugar para que a gente possa ser feliz. Então, é esse o desafio e o debate que a gente está propondo. Esperamos todos, né, Lúcia? Dia 2. Isso, vem debater. Isso, deixa o convite aí agora, Lúcia. Né? Nós precisamos, então, que todos sensibilizados por essa nossa conversa, né? Essas nossas preocupações,
todos aqueles que se identificam, né, com a ideia de construir uma Porto Alegre melhor, que seja nossa, enfim, que retrate os anseios da maioria da população e que tenha características nítidas, né, de democracia, de sustentabilidade, de inclusão, venham discutir conosco. Nós estaremos no dia 2 de agosto, a partir das 18 horas, num painel esplêndido com o ex-governador Olívio Dutra, com o ambientalista Francisco Milanese e com a nossa urbanista que discute o direito à cidade, a querida Betânia Alfonsin, abrindo esse debate. Nós vamos ter também vozes aí sociais importantes, né, ponderando sobre o que devem ser as diretrizes dessa discussão. E no dia 3... No dia 2 vai ser na Assembleia Legislativa, né, no plenarinho da Assembleia Legislativa, no dia 2, o painel de abertura à noite, numa sexta-feira. E no sábado, nós vamos estar, enfim, durante o dia, na FACED, na Faculdade de Educação da URGS, né, divididos em vários grupos de trabalho, né, e num ambiente muito positivo, de muita congregação, de muita busca, né, também do encontro, depois de tanta pandemia, de tantos distanciamentos, para construir os eixos dessa carta. No dia 16, nós voltamos para a Assembleia Legislativa. E nós convidamos a todos, né, que estejam conosco. E tem um link, né, para inscrição. Exatamente. Há um link para inscrição que está rodando nas contas das redes sociais do Campi, né? E essa inscrição prévia nos ajuda um pouco a organizar a distribuição das pessoas. Mas não é limite, não é limitador. Você pode participar se não tiver chance de se inscrever pelo link. Apareça nos nossos espaços, será muito bem acolhido, né, para que esses debates ocorram, né? E estamos também aguardando os coletivos, né, de diversas organizações que possam estar conosco nesse momento. Então fica aí, gente, o convite para esse seminário para discutirmos o Porto Alegre e o nosso bem comum, né? Muito obrigada, Lúcia, muito obrigada, Mauri, e já estou com saudade aí de Salvador, louca para voltar. Venha. Mas eu estarei em Porto Alegre, por óbvio, no ciclo aí, né? Isso, nós teremos pessoas ilustres. Coisa boa. Então o Mauri vamos matar a saudade do Mauri aqui. Vou estar aí. Fechou que tem aniversário da minha mãe também, né? Da Carmô, então, né? Nossa militante, nossa arte educadora aí, fazendo 85 anos e na luta social, vamos estar aí com ela e com todos e todas e todos aí. Que ótimo. Gente, não esqueçam, vocês, de curtir, compartilhar, comentar o nosso podcast, convidar outras pessoas a assistir. E também quero te convidar a apoiar o nosso jornalismo, apoiar o Brasil de Fato, apoiar essa comunicação que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá no nosso link, apoia.se/Brasil de Fato RS _enchentes e contribua com o valor que você puder na nossa campanha emergencial, que também está apoiando nossos jornalistas, né, que perderam tudo aí nas enchentes. Lembrando também que se você tem um recadinho para a gente, crítica ou sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas redes sociais do Brasil de Fato RS. Ficamos por aqui, até a semana que vem. Até lá, meu povo. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.